Sem fé é impossível agradar a Deus. Logo agora pela manhã, ao começarmos esse novo dia, com esse pensamento bíblico, vamos a cada dia fundamentar a nossa fé na pessoa do nosso Deus, deixar que Ele conduza a nossa vida, todos os nossos temores, os nossos anseios, as nossas preocupações, com fé, crendo no poder do Altíssimo, vamos colocar nas mãos dEle e permitir que Ele conduza a nossa vida, não apenas hoje, mas em toda a nossa trajetória. Tenha certeza, eu e você teremos uma vida muito mais feliz. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, o desejo de Deus sempre foi que o seu povo vivesse uma vida de dependência nele, em todos os momentos da história, e isso se estende para o Novo Testamento. Deus sempre pedindo que o seu povo confiasse nele de todo o coração. Quero deixar com você, nessa manhã, uma parte da palavra de Deus que está no livro de Salmo, capítulo 95, verso 4, onde o salmista diz o seguinte: nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Salmo 95, verso 4. O Deus que nós adoramos, Ele é criador de todas as coisas. Não existe nenhum espaço sob a face dessa terra ou nas profundezas do mar que Deus não possa ter conhecimento. Foi lá dentro de um grande peixe que Jonas orou a Deus e Deus lhe ouviu. E Deus fez com que aquele grande peixe lhe vomitasse na terra. Nós podemos estar em qualquer lugar, nós podemos nos tornar adorador, tendo a certeza que Deus estará ao nosso lado para ouvir a nossa prece e abençoar a nossa vida. A cada manhã, nesse canal, nós estudamos um capítulo novo da Palavra de Deus. E nessa manhã convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Juízes, capítulo 17, o verso 1. Havia um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Mica. O autor do livro de Juízes faz uma pausa na história dos juízes para falar de um relato em particular que estava envolvendo o povo do Senhor. E nós podemos nos deparar quão degradante o povo de Deus andou. Os seus pais não se preocuparam em preparar os seus filhos para as futuras gerações. A palavra de Deus não foi dado ênfase como sendo base para a estrutura da vida espiritual da família e da própria sociedade. Quando nós olhamos para as camadas da sociedade daquela época, nós vemos que cada um fazia o que bem queria. Não havia padrões divinos, não havia padrões espiritual. A moralidade da sociedade e das famílias estava completamente destruída e Deus precisava intervir para salvar o seu povo, porque o objetivo principal do povo de Deus era proclamar uma mensagem para todas as nações, mas da forma como eles estavam vivendo, eles estavam completamente incapazes de poder proferir, de anunciar e levantar uma bandeira do rei Emanuel. O capítulo que nós estamos analisando nessa manhã começa falando a respeito de um homem que morava na região montanhosa de Efraim. Mica morava com a sua mãe, e a sua mãe tinha uma riqueza particular dentro da sua casa. Acontece que a mãe de Mica se sentiu roubada. Alguém levou a sua fortuna. E ela proferiu uma maldição sobre a pessoa que tinha levado a sua fortuna. Naquele período, as maldições eram extremamente temidas. As pessoas não queriam ser amaldiçoadas por ninguém. Mica, ouvindo que a sua mãe tinha amaldiçoado, temendo a maldição da sua mãe, ele confessou para sua mãe que quem tinha roubado a sua fortuna, o seu dinheiro, 1.100 ciclos de prata, tinha sido ele. A sua mãe, preocupada porque ela já tinha proferido uma maldição e ela não sabia em quem iria cair, mas agora descobrindo que se destinava para o seu próprio filho, ela tenta agora reverter a maldição em bênção. E ela se volta para o seu filho e diz: bendito do Senhor seja o meu filho. E ela destinou todo aquele dinheiro para confeccionar uma imagem de escultura. E colocou essa imagem de escultura na casa do seu filho Mica. Acontece que um dia, um levita, passando pela região montanhosa de Efraim, se deparou com a casa de Mica. Mica tinha feito da sua casa uma casa de deuses. E o levita não sabia para onde ir.
E Mica ofereceu para o levita a sua casa para que ele pudesse morar ali, viver em paz, e ele deveria ser o sacerdote trabalhando diante dos deuses que ele tinha dentro da sua casa. E o levita aceitou esse convite. Com esse relato bíblico, o autor do livro de Juízes mostra para nós quão degradante estava o povo do Senhor. Quão longe do ideal de Deus vivia os líderes do Senhor e a própria nação de Israel. A Bíblia é muito enfática em nos afirmar que quando os líderes se corrompem, toda a nação também acaba se corrompendo. E nós podemos ver que isso era uma realidade que estava acontecendo dentro da nação de Israel. A liderança do povo de Deus estava completamente longe do ideal do Senhor. Eles menosprezaram a palavra do Senhor e, consequentemente, o povo de Deus estava muito distante. No capítulo de ontem, nós estudamos sobre a vida de Sansão e podemos ver quão longe Sansão viveu do ideal do Senhor. Embora por alguns momentos Deus tenha usado Sansão, mas Sansão não estava disposto a viver uma vida de obediência aos princípios do Senhor. E no capítulo 17, que é o capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, nós podemos ver que a família não teve estrutura para poder instruir, para poder transmitir as orientações de Deus das gerações passadas para os seus filhos, para que essa nova geração pudesse viver com base, crendo no que Deus poderia fazer por eles. E nesse momento, cada um de fato estava fazendo o que bem entendia da sua vida social e da sua vida espiritual. Juízes capítulo 17, o verso 8, a palavra de Deus diz o seguinte: Esse homem partiu da cidade de Belém de Judá para ficar onde melhor lhe parecesse. Seguindo, pois, o seu caminho, chegou à região montanhosa de Efraim, até a casa de Mica. Fica evidente para nós de que Deus jamais iria abandonar a aliança que ele tinha assumido com o seu povo, porque o Deus que nós servimos é um Deus que não muda. Ele jamais mudaria os seus propósitos que ele tinha fundamentado com os seus antepassados e com a nação de Israel. Mas nesse momento, dá para nós entendermos de que o povo estava extremamente distante do ideal de Deus. Esse jovem levita passando pela casa de Mica, a sua declaração é: quero ficar onde melhor me bem parecer. Não havia um padrão, não havia um conhecimento. O levita, na verdade, faria qualquer coisa. Demonstra perfeitamente que ele não tinha nenhum conhecimento do que Deus esperava que ele pudesse fazer, e era um levita. Consequentemente, o povo do Senhor estava longe do ideal de Deus. Pode acontecer a mesma coisa nos dias em que nós estamos vivendo. Nós podemos em algum momento imaginarmos que estamos vivendo uma vida feliz, em paz, mas no fundo a nossa vida não tem agradado ao Senhor. Estudar a palavra de Deus mexe conosco. Aprender da Bíblia, nós começamos a entender que precisamos fazer uma reforma, uma transformação para que possamos ser aceitos e abençoados pelo nosso Deus. A tentativa de Mica em poder adorar a Deus de qualquer forma, de qualquer maneira, mesmo sendo na casa de alguém diante dos ídolos, revela a geração daquele período e revela também a geração que estamos vivendo nos dias atuais. Tem pessoas que imaginam que Deus irá aceitar qualquer tipo de adoração, qualquer tipo de oferta. E fica muito evidente para nós nessa manhã, no capítulo 17 do livro de Juízes, que o Deus que nós servimos não é dessa forma. O Deus que nós adoramos, ele é específico. A construção do santuário é uma prova clara disso. Estava dividido em várias partes. Deus não queria que todas as pessoas que trabalhassem no santuário tivessem acesso a todos os seus compartimentos. Deus esperava que houvesse ofertas diferentes e forma de adoração para que o povo pudesse compreender que o Deus que se manifestava entre o seu povo era um Deus santo, era um Deus organizado e era um Deus puro. Embora o levita que tenha ido trabalhar na casa de Mica fosse um homem separado para trabalhar para Deus, ele não tinha nenhum conhecimento ao Deus que ele estava servindo. Querido amigo, nessa manhã, eu e você, nós precisamos parar para refletir na base do conhecimento que temos a respeito do nosso Deus. A concepção que concebemos a respeito do Deus que nós adoramos e nos encontramos a cada manhã irá afetar o tipo de adoração que nós oferecemos para Ele. Se nós tivermos um conceito muito raso a respeito do Deus que servimos, a nossa adoração também será rasa. Mas se nós tivermos um conceito profundo a respeito
do Deus que nós adoramos, tenha certeza, a nossa adoração a cada dia deverá ser melhorada e irá crescer, santificada, porque entendemos que tudo aquilo que nós oferecemos para esse Deus que é tão santo ainda é pequeno diante da sua tremenda grandeza. Jesus, referindo-se ao momento do seu retorno aqui a essa terra, ele disse que muitas pessoas, quando ele voltasse aqui a essa terra, iriam se aproximar dele dizendo: em teu nome nós expelimos demônio, em teu nome nós realizamos milagres. E ele mesmo irá se voltar para essas pessoas e irá dizer: não vos conheço, apartai-vos de mim, malditos, estão separados para o fogo eterno. Mas se eram pessoas que falavam, que realizavam maravilhas no nome dele, mas eram pessoas que não conheceram a Deus, foram pessoas que não amaram a sua palavra, tiveram um conhecimento muito superficial da pessoa de Deus, não deixaram que a palavra de Deus pudesse conduzir e moldar as suas vidas. Hoje, Deus espera que essa geração possa ser conhecedora, ame a palavra do Senhor e, acima de tudo, viva uma vida praticante dos ensinamentos da palavra de Deus. Hoje, Deus precisa de grandes pregadores, mas hoje Deus precisa de pessoas que mais vivam a palavra do que de fato preguem a palavra. Se nós vivermos a palavra do Senhor, a nossa vida terá um impacto muito maior diante da sociedade que nós estamos vivendo, que carece de uma vida moral. Fazer o que nós imaginamos que é correto e não seguir o que Deus determina não é adoração. Isso é confraternização ou qualquer outra coisa, mas não adoração. Adoração é viver uma vida de obediência, restritamente o que Deus pede que nós possamos fazer e nos voltarmos para Ele de acordo com a sua santa vontade. Querido amigo, ao concluirmos nessa manhã o capítulo 17 do livro de Juízes, nós precisamos guardar no nosso coração algumas verdades. Nós corremos o mesmo risco de vivermos como Mica e o levita viveu. Nós não podemos, nos dias que estamos vivendo, nos curvar diante dos ídolos que estão ao nosso redor. São quantos ídolos que nos assediam? Ídolos da moda, ídolos do dinheiro, ídolos da fama, ídolos das celebridades, ídolos do sexo, ídolos diversos. Nós corremos o risco de nos confundirmos na nossa trajetória e nos curvarmos diante de um desses ídolos ou trazermos para dentro da nossa própria casa e imaginarmos que estamos sendo abençoados por Deus e estamos adorando ao verdadeiro Deus. Hoje é necessário fazer uma reforma. Nós não podemos viver dessa forma. Os deuses do presente século têm nos assediado. O consumismo é outro Deus, mas nós precisamos a cada dia nos voltarmos para o Senhor, pedirmos forças a Ele, porque a palavra de Deus nos afirma que Deus nos concede o Espírito Santo para vivermos uma vida vitoriosa. Tudo aquilo que reconhecemos que é abominável aos olhos do Senhor, nós precisamos clamar pelo poder do Espírito para que possamos viver uma vida santificada no Senhor. Quero pedir a Deus nessa manhã que Ele tome nas suas mãos, que abençoe a sua vida e a sua família e nos conceda forças a cada dia para vivermos o ideal de Deus aqui nessa terra. Querido Pai, nas tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, pedimos perdão pelos nossos erros, queremos a cada dia sermos agraciados pelo céu. Abençoe a nossa trajetória, nós oramos, nós pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você e sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.